seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia, nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Liberdade, 104,9, Liberdade FM, Pato Branco, Paraná. Muito bem, 10 horas e 35 minutos em Pato Branco, 10 e 35. Estamos aqui na Liberdade FM, também através da nossa página, né? No Facebook, no nosso Primeira Hora Notícias. E hoje recebendo aqui meu amigo Silmar Pastorello, ex-vereador, ex-presidente da Casa, grande Pelé. Bom dia, prazer receber o amigo aqui no nosso programa e poder falar um pouquinho aí sobre a legislação eleitoral agora que se aproxima, né, Pelé, e tantas outras, e a política local, enfim. Tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Regis, obrigado pelo convite, bom dia aí aos nossos ouvintes, os telespectadores, os acompanhantes aí do Primeira Hora Notícias, né? Sempre é muito bom estarmos aqui de novo, poder conversar com o amigo aí e levar informações à nossa população. Exatamente. Bom, eleições 2024, Pelé, muita coisa, né? Aliás, tinha uma previsão aí na questão eleitoral, né? De mudança para vereador, por exemplo, né? Mudou tudo, era uma regra que iria mudar, acabou ficando tudo como o ano passado. Como é que, para quem nos acompanha, como é que ficou essa regra aí, Pelé? Veja, a principal novidade é que nós teremos uma redução do número de candidatos por partidos, né? A regra atual vigente permite que você coloque o número de cadeiras em disputa, que no caso aqui em Pato Branco são 11, mais um candidato, né? Então os partidos em Pato Branco poderão lançar no máximo 12 candidatos, e sendo que 30% é para a cota de gênero. Então, poderá haver 70% homens, no mínimo 30% mulheres, ou 70% mulheres e no mínimo 30% homens, né? Como existem mais homens candidatos, vai ficar a cota mínima de 30% para candidatos do sexo feminino. Então, nós teremos aí 8 homens, 4 mulheres. 4 mulheres. Na disputa. Então, obrigatoriamente, né? O partido precisa cumprir isso de forma obrigatória e com muita seriedade, com candidatas que efetivamente participem do pleito, que concordem em ser candidatas, que façam campanha, porque o TSE tem julgado de forma recorrente e cassado o registro das chapas que fraudaram as cotas de gêneros, né? Que fraudaram as cotas em relação às mulheres. Ontem mesmo teve mais um julgamento de uma chapa lá do Nordeste do PROS que foi cassada porque fraudaram a cota de gênero. Então isso é muito sério. Então os partidos precisam atentar muito para isso. E a falta de uma mulher implica praticamente na retirada de dois candidatos e meio homens, entendeu? Então os partidos precisam, antes de mais nada, correr atrás das candidatas mulheres para depois preencher as candidaturas do sexo masculino. Pelé, e essa questão também, bom, agora tem até o dia 6, né? Dia 31 de março, né? Praticamente encerra para filiações, enfim, né? Dia 6 é o prazo final? Dia 6 de abril é o prazo final, né? A gente sempre diz assim que o prazo de segurança, sim, dia 5 de abril, né? 5. Porque dia 6 é o último dia, né? Então, assim, é o prazo de filiações para quem pretender ser candidato a prefeito, a vereador, vice-prefeito, enfim, para quem quiser mudar de partido também, quem detém mandato e gostaria de mudar de partido, tem esse prazo, que iniciou-se agora no dia 7 de março e vai até o dia 6 de abril para fazer a mudança sem perder o mandato. Exatamente. Bom, essa é uma questão legal e depois, claro, tem aí o registro, porque agora é tudo pré, né?
Exatamente. Isso agora são as providências preliminares. Na sequência, os partidos terão que organizar as convenções, a escolha do candidato a prefeito, candidato a vice, a escolha dos candidatos a vereador, né? E aí organizar a convenção, organizar as coligações majoritárias, né? Porque na majoritária ainda é permitido coligações, Sim. na proporcional é que não existe, né? Então, para prefeito e vice, os partidos podem se coligarem e lançarem um candidato a prefeito e um vice único. Já para vereador, cada partido deve ter os seus próprios candidatos a vereador, uma vez que na eleição proporcional não há mais a possibilidade de coligações. O que nós temos de novidade para esta eleição, que já valeu para a eleição de 2022, são as federações partidárias, né? Sim. Que Pato Branco tem uma, inclusive, né? Pato Branco tem PSDB Cidadania, que é uma coligação. Sim. Tem a outra coligação PT, PCdoB e PV, que também é uma federação, são né, duas, na verdade, de partidos, né? E existe ainda a coligação pessoal, a Federação Pessoal Rede, que aqui em Pato Branco não tem, porque nós não temos aqui a rede constituída e nem o pessoal ainda, Sim. né, em Pato Branco, né? Exatamente. E tem partidos também que poderão, evidente, ter só a chapa de vereadores e, se não optar aí para apoiar nenhum candidato a prefeito, também é livre. Eventualmente isso poderá ocorrer, né? Claro que é uma situação bastante difícil para a partido, chapa né, de vereadores, né, e para o partido, né? Lançar somente uma chapa de vereadores dificulta muito a eleição de qualquer candidato a vereador nessa chapa, né? Então, por isso que os partidos preferem fazer alianças na eleição majoritária, né, de prefeito e vice, e lançarem os seus próprios candidatos na eleição proporcional. Porque, vamos dizer assim, né, as pessoas, o cidadão de bem, às vezes precisa pôr o nome também, né, à disposição, participar da política, porque só reclamar e apontar o dedo, às vezes também não dá, né? O que a gente tem notado aí nos últimos tempos é que, efetivamente, as pessoas se afastaram muito da política e infelizmente, isso é altamente prejudicial para os interesses da sociedade, para os interesses da população, porque cada vez que as pessoas de bem vão se afastando mais e mais da política, vai abrindo oportunidade para aqueles que não são, entre aspas, tão do bem, Sim. se candidatarem, se elegerem, e obviamente que eles vão lá para fazer aquilo que eles sabem fazer, que é algo ruim, né? Aí depois a gente não participa, então a gente se omite na participação, a gente se omite não comparecendo para votar, a gente se omite votando branco, a gente se omite votando nulo, e a população tem que saber que com um voto ou com 1000 votos, haverá 11 vereadores eleitos na Câmara de Vereadores. Com poucos votos ou muitos votos, haverá um prefeito e um vice eleitos, e que vão administrar a coisa pública e que vão decidir em nome da sociedade, da coletividade, vão tomar as decisões e vão fazer ou não fazer de acordo com a nossa vontade. Então, toda vez que a gente se afasta e deixa de contribuir, permite que outras pessoas se aproximem, se elejam, ocupem os cargos, e eles vão decidir conforme a consciência, conforme o caráter deles, obviamente. Como é que você avalia, Pelé? Aqui muito se debate nessa questão aí também do aumento de vereadores, mas aí esbarra na questão aí de parte da sociedade que não aceita, enfim. Como é que você avalia? Porque a Câmara sempre teve... Você foi vereador por 2, né? 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. Né? Fez um excelente trabalho e, sem dúvida, é uma das referências, né, dentro da Câmara, no histórico, né, dos legislativos pato-branquenses, sem dúvida nenhuma, se buscar nos anais aí da história lá, né, de projetos, enfim. Que hoje é um pouco mais difícil, mas a importância do vereador. Veja, o nosso problema não é de quantidade. Nosso problema é de qualidade. Sim. Né? Aliás, isso vem ao encontro daquilo que eu acabei de dizer. Né? Não é uma exclusividade de Pato Branco, inclusive. Claro, absolutamente. Né? Isso, se você pegar as 5.568 câmaras de vereadores pelo Brasil afora, há um problema nesse mesmo sentido. Né? Por quê? Porque os partidos têm que montar uma chapa de vereadores
e oferecer essa chapa para a sociedade. Se o partido não consegue pessoas profissionalmente capacitadas ou com experiência de vida, com capacitação de vida, com conhecimento para fazerem um bom trabalho na Câmara de Vereadores para ajudar a desenvolver o seu município, os partidos acabam pegando as pessoas que resolvem ser candidatos. E no meio dessa confusão toda tem muita gente que não tem capacidade nenhuma e que acaba sendo candidato e que acabará sendo eleito e aí não vai ter capacidade para ajudar a resolver os problemas da cidade. E são os representantes da sociedade. Nós estamos aí com 95, 96 mil habitantes. Esses 11 vereadores são os representantes desses 95 mil vereadores, habitantes, perdão. E eles vão tomar a decisão lá na Câmara de Vereadores no nome dessas 95 mil pessoas. Então, seria bom que nós tivéssemos 11 pessoas altamente capacitadas, altamente comprometidas para ajudar a resolver os problemas futuros do município de Pato Branco. E falando até num sistema, vamos dizer assim, no macro, né? Evidentemente, não falamos aqui local apenas, mas é no macro. É importante que se diga, é verdade, tem projetos que não são importantes, né? Mas, enfim, não tem uma grande relevância, vamos dizer assim, o projeto. Mas, na Câmara passa ali que roda a cidade, né? O município passa por ali, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, vereador não precisava nem ter. Então, você teria que tirar deputados, senadores, o legislativo, né? Como um todo. Vejam assim, hoje há uma briga entre esquerda e direita no Brasil que prejudica o Brasil. Faz mal. Prejudica o Estado, prejudica o nosso município. E as pessoas ficam falando em intervenção militar, em militares, em fechar a STF, em fechar o Senado, em fechar a Câmara Federal, que vereador não serve para nada. Mas veja, é o sistema que nós temos hoje implementado no Brasil, da divisão de poderes, do Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário. Se nós queremos fechar o Congresso Nacional, por exemplo, Senado e Câmara Federal, nós temos que decidir o que é que vai ser colocado no lugar deles. Porque a representação Sim. dos 200 milhões de habitantes desse país é feita de forma proporcional. A nível nacional, os deputados federais nos representam. A nível estadual, os deputados estaduais nos representam. A nível municipal, os vereadores nos representam, a população, a sociedade. Se nós queremos acabar com uma instituição, nós temos que dizer o que é que vai substituí-la. Porque, caso contrário, nós vamos passar a ter uma situação em que alguém vai ter que decidir. Sim. E aí não será mais o nosso representante, será uma pessoa que alguém decidiu que vai decidir por nós. E talvez seja alguém que você não possa nem questioná-lo depois, né? Então, veja, a representação proporcional está ruim a nível nacional. Nós temos queixa contra os deputados federais, contra os senadores, contra os deputados estaduais, contra os vereadores. É claro que todos temos reclamações, mas a representação proporcional é feita dessa forma. Sim. E eu ainda acho que é muito melhor termos uma representação desta natureza do que ter uma única pessoa que decida por todos, e aí nós viveríamos uma ditadura, uma imposição de uma única opinião de uma única pessoa. Então a representação proporcional é ruim? É ruim, talvez. Em primeiro lugar, porque o povo, nós, na hora de votarmos, estamos escolhendo mal o nosso vereador, estamos escolhendo mal o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, e aí depois a gente escolhe mal, tem que pagar o preço de ter escolhido mal no período de 4 anos. Mas 4 anos depois, nós temos a oportunidade de mudar esse nosso representante para que ele decida mais de acordo com a nossa vontade da nossa população. Sem dúvida. Você como procurador também de município que e até para que a gente possa, né, trazer para as pessoas a importância da Câmara de Vereadores no município. Veja, tudo no município passa pela Câmara de Vereadores. A estrutura nacional da representação da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, se repete a nível estadual, se repete a nível municipal.
A exceção a nível municipal é que nós temos um poder judiciário municipal. Sim. Nós não temos judiciário municipal. O poder judiciário municipal é exercido pelo poder judiciário estadual, que contempla a jurisdição do estado e do município. Mas nós temos a nível municipal o poder executivo, que é o prefeito e o vice e os seus secretários, né, que tem a atribuição de fazer cumprir o plano de governo, de executar aquilo que o orçamento público permite, e temos o poder legislativo municipal, que é a Câmara de Vereadores. O prefeito não pode fazer absolutamente nada que não esteja autorizado por lei. Sim. Então, existe a Constituição, que dá alguma autonomia para o prefeito, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município, a legislação federal, que permite que o Poder Executivo haja. Todo o restante precisa de autorização da Câmara de Vereadores. O Poder Executivo Municipal, o Poder Legislativo Municipal, participa de todas as deliberações do município. E isso é a importância da Câmara de Vereadores. Além, obviamente, da função fiscalizadora, que é acompanhar o gasto do dinheiro público, as realizações de obras, processos licitatórios, enfim, fiscalizar e acompanhar a boa aplicação do dinheiro público por parte do prefeito municipal. Exatamente. Essa é a função, né, do vereador, e por isso essa importância aí. São 10 horas e 50 minutos, estamos conversando hoje com o advogado Silmar Pastorello, também ex-vereador, procurador municipal de Bom Sucesso hoje, né? Bom Sucesso do Sul, sim. E é um trabalho sempre envolvido, né, na política e também, claro, na legislação, na legislatura, vamos dizer assim, vamos dizer assim, nas leis, né? Conhece bastante sobre a questão do serviço público, do poder público também. Bom, nós estamos se aproximando, né, dessas eleições. Como é que você vê também o quadro agora aqui em Pato Branco, Pena? Você que... Olha, o quadro em Pato Branco é bastante indefinido, né? Hoje nós estamos aí no dia 13 de março, como eu já falei no início, os prazos vão até dia 6 de abril aí para mudança de partidos, para filiações, né? E o quadro hoje é bastante indefinido, né? Há uma predisposição, até onde nós sabemos, do atual prefeito de ser candidato à reeleição, o grupo do candidato Gerri, que perdeu a eleição passada, que também pretende disputar a eleição, até onde nós sabemos, né? Alterado, é verdade, né? Do formato que tinha do formato anterior, claro, né? Mas assim, as candidaturas postas, então, o Gerri, o Brown, o William, o Dalla Costa, o Sabe, me parece que é candidato lá pelo grupo das esquerdas, né? O Roberto Viganó, Neuza. Eu até ouvi todos aqui, o pessoal do PT, eu fiz contato com o Gilson, né? Feitosa aí também, que foi vereador, me disse na oportunidade que não teria um candidato a prefeito. Não tem nada definido ainda. Pode ser, né? E nem pré-candidato eles teriam agora. Então, até por isso que não ouvi, mas enfim, se surgir lá na frente. Veja, assim, nós vemos algumas coisas, hoje é quarta-feira, na segunda-feira ainda tinha uma notícia de que está se formando uma frente ampla na capital do estado, sim, com os partidos da base de sustentação do governo Lula. E penso que nas principais cidades do interior do estado, obviamente, que há uma tendência de se repetir essa frente ampla para apoiar candidaturas mais do espectro do centro-esquerda, para formarem candidaturas, montarem chapas de vereadores, entendeu? Pelo menos nas principais cidades. E Pato Branco, obviamente, é uma das principais cidades do interior do estado do Paraná. Então, eu não vejo como não existir uma candidatura desses partidos do espectro da esquerda vinculados aí com o governo federal a nível municipal. Sem dúvida, é um desenho, né, que tem aí, a gente tem que aguardar, porque, claro, já nesse dia 6 aí de abril, você já tem já para ter uma noção. Já teremos uma noção aí com quase 100% de certeza, pelo menos, do alinhamento dos partidos, né, dos grupos para a eleição lá de outubro. Exatamente. E claro que precisa... Agora é momento, né, bastante de especulação, né? Estamos nesse campo aí da especulação. Muita gente se fala também, né, mesmo aqui, vamos dizer assim,
eu diria, líderes, né, caciques, né, da política, que mesmo nos bastidores estão agindo, né? Sim, é um momento de intensa conversação entre os presidentes de partidos, entre os pré-candidatos a prefeito, mas o que se busca nesse momento exatamente é a montagem das chapas de vereadores, porque o prazo termina ali no próximo dia 6 e todos estão correndo agora para encontrar aí os 12 candidatos aí para compor a nominata de cada um dos partidos. Correndo contra o tempo, né? Isso mesmo. Os partidos nanicos aqui, né, vamos dizer assim, aqueles pequenos que às vezes não tem muita... Porque aqui tem, vamos dizer assim, né, Pelé, tem uma outra, vamos dizer assim, como tem televisão aqui no município, para a disputa do executivo é sempre importante ter um partido a mais, né? Com toda certeza, com toda certeza. Veja, a união de partidos, como disse, para a eleição de prefeito ainda é permitida, né, a coligação, né, na majoritária, e cada partido que você agrega na base de apoio de um candidato a prefeito significa mais apoio político, né, de eventuais deputados estaduais e federais que esse partido possua, significa mais apoio financeiro também, porque os partidos hoje, além da verba que tem para a manutenção dos partidos, tem também a verba do fundo partidário, que para a eleição de 2024 ficou em quase 5 bilhões de reais para o país todo, obviamente. E, especialmente no nosso caso de Pato Branco, significa mais tempo de televisão. Porque, por menor que seja o partido, ele tem lá alguns segundos que, somados a mais alguns segundos e alguns minutos de outros partidos, acaba dando um tempo considerável de exposição do candidato a prefeito no horário nobre no programa de televisão. Sem dúvida. Bom, a tua última legislatura em Pato Branco foi? Terminou em 2008, né? 2000, foi a última lá, 2008. 2006, 2005, 2008. Mudou demais, né? Pela experiência que você tem também, né? Vamos dizer assim, a própria população, né? E hoje é preciso, né? Os partidos estarem ligados, né? Ou os pré-candidatos aí. A gente tem que estar muito antenado também, porque a população mudou demais, né? Mudou. O perfil. Mudou bastante, mudou muito o perfil do eleitorado. E o que mudou bastante, e Regis, a forma de fazer a política. Né? Veja assim, o que mudou bastante, que a gente percebeu, o eleitorado até não mudou muito, na minha opinião. O eleitorado, uma parte do eleitorado ficou mais radical do que era no passado, né? O que mudou foi o meio pelo qual o eleitor se informa para decidir politicamente. Antigamente a televisão era majoritária, né? Hoje ela está em pé de igualdade com redes sociais, com internet, com blogs, com sites. E o rádio também tem uma contribuição ainda significativa. Quem perdeu muito espaço foram os meios impressos de comunicação. Rádio, jornais, revistas, periódicos e tal, acabaram perdendo muito espaço. A televisão também perdeu muito espaço para as redes sociais, para a internet, para os meios de comunicação digitais, né? Então mudou muito essa forma e o candidato tem que explorar isso de alguma forma para poder chegar no eleitor. Aliás, saiu agora, né, na questão também para eleições agora, as responsabilidades dos partidos, né, também das pessoas, dos políticos, né, com fake news, com mentiras. Tem aí o STF, né, através do juiz eleitoral lá, tem um... Vejam, as fake news e as montagens aí utilizando inteligência artificial é uma praga que invadiu o mundo e nós não ficamos de fora disso. O Brasil foi atingido, o estado do Paraná e Pato Branco com toda certeza será atingido também neste contexto, nessa eleição desse ano, entendeu? Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem agido de forma bastante rigorosa e as normas que foram aprovadas recentemente, agora as regulamentações para a eleição de 2024, são muito rígidas em relação a essas criações, a essas deepfakes, a essas fake news que rodam por aí, entendeu? Então a regra é muito rígida e a punição também será muito rígida. É importante que candidatos e partidos estejam muito atentos
a esta situação. Aliás, diga-se de passagem, poderá sim implicar na perda do registro da candidatura, né? Exatamente, e até em consequências ainda maiores, né? Porque, veja, uma notícia falsa, pode causar um desequilíbrio muito sério no pleito. Uma notícia falsa pode comprometer a eleição de um candidato a vereador, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. O eleitor tem que usar muito de sua capacidade intelectual para fazer uma filtragem daquilo que lhe chega todo dia pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp. E quem trabalha com informação tem que ter a responsabilidade, mas é evidente que aí nós entramos num campo que, infelizmente, as pessoas também não estão muito preocupadas, né? Porque estão preocupados que em um e outro, né? Eventualmente, quem produz notícia falsa comete crime, né? E tem gente que é criminosa, né? Nós temos que saber conviver com isso, inclusive, né? E nos protegermos de alguma forma de golpes, de notícias falsas, de montagens agora com inteligência artificial. Aí ficou muito fácil pegar uma foto do Regis, uma filmagem do Regis, com a voz do Regis, e colocar palavras na boca dele utilizando inteligência artificial. Entendeu? Então isso é muito ruim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente vê a nível nacional, né, tantos, especialmente, né, artistas, celebridades aí, que são utilizados para isso, que jamais falaram aquilo, né? E realmente parece um... Candidatos, artistas, pessoas influentes e tal, que através de inteligência artificial, criminosos pegaram uma imagem minha, né? Sim. Com a minha voz, gravaram um texto com palavras ofensivas, com palavras discriminatórias e tal, e fazem uma montagem usando inteligência artificial, a pessoa recebe, está lá a minha imagem, a minha voz, mas as palavras não são minhas. As palavras foi feita uma montagem, e a pessoa que recebe e que não me conhece vai acabar acreditando que aquilo é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui, o nosso amigo Sebastião Pedroso, grande Sebastião, o Sérgio Brum está ligado conosco, a Rita, né, Teles, também não é minha parente, mas de qualquer jeito, né, de qualquer forma está nos ouvindo aí, minha amiga Rita, um abraço, também obrigado aí pela audiência e pela companhia também nesta manhã. Hoje nós conversando aqui com Silmar Pastorello, também conhecido como Pelé, né? Já muito tempo, né, Pelé, de estrada, né? É o nome que as pessoas me conhecem, é apelido de infância, né? E nós continuamos aí trabalhando, militando aí também no meio político, no meio jurídico, na sociedade como um todo, né? Nós somos filhos de Pato Branco, né? Sim. Nascidos aqui na Encruzilhada, no ano de 1967, e de uma família pioneira aqui de Pato Branco, e continuamos aí trabalhando, ajudando as pessoas, fazendo a nossa parte para que a sociedade seja cada vez melhor. Aliás, além né, do procurador jurídico do município de Bom Sucesso, né, e também na questão aí da eleitoral também, né, que tem muito conhecimento, mas também hoje atua, né, no ramo imobiliário também, né, Pelé? Também, nós temos uma imobiliária, né? No ramo da advocacia aparecem muitos negócios imobiliários, né? Nós acabamos também montando uma empresa da área imobiliária, e minha esposa e meus filhos também acabam ajudando, cuidando Sim. dessa empresa, e nós ficamos mais também na parte jurídica e de olho nessa questão aí da administração aí também, dessa empresa aí do ramo imobiliário também. Negociar, né? Isso, negociar empreendimentos imobiliários. E atuando, especialmente porque é um mercado também que exige muito, né, do advogado, vamos dizer assim, da área jurídica, né? Veja assim, a parte de corretor de imóveis exige que o profissional tenha um mínimo de qualificação e de capacidade para fazer uma intermediação do negócio, né? Hoje, quem vende quer segurança, e quem compra quer mais segurança ainda. Sem dúvida. E aí a gente acabou aliando o nosso conhecimento na área jurídica, né? Na área imobiliária, nós somos especialistas aí na área do direito imobiliário, notarial e registral, né? Exatamente para dar uma segurança para os nossos clientes na hora da comercialização de um imóvel.
porque muitas pessoas vivem de negócios imobiliários. Claro. Mas para a grande maioria das pessoas, a aquisição de um imóvel é o único da sua vida. Imagine a pessoa fazer um mau negócio e acabar perdendo seu dinheiro ou no futuro perdendo seu imóvel. Então, por isso que as pessoas procuram segurança. É o único negócio imobiliário da vida daquela família. Né? Porque o direito imobiliário começa, vamos dizer assim, desde um simples muro, né, que divide um terreno ali. Tem todas as questões envolvidas, né? As questões aí de uso e ocupação do solo a nível municipal, a questão do zoneamento, a questão do direito de vizinhança, do Código Civil, enfim, todas as coisas que envolvem o convívio da sociedade estão diretamente ligadas com o direito imobiliário. E as pessoas, quando buscam um imóvel, é para propiciar prazer para elas mesmas e para os seus familiares. Né? E elas querem também segurança na compra do imóvel. Segurança documental, especialmente, que no futuro não vai haver problemas. Né? Porque, assim, né, de uma forma bem popular, às vezes uma goteira, né, que a tua residência causa no, vamos dizer assim, pro vizinho, já gera um desconforto e uma... Claro, isso tudo está envolvido, né? O destino das águas que são coletadas na cobertura do seu imóvel é sua responsabilidade. Sim. Você não pode simplesmente permitir que o telhado da sua casa esgote no vizinho do lado, no terreno do vizinho do lado. Você não pode permitir que a água que cai ali leve barro e terra para outro imóvel. Claro. Então, esse direito de vizinhança engloba uma série de normas, de restrições previstas na legislação nacional e que deve ser respeitada, né? E quem comercializa imóveis tem que ter o mínimo de conhecimento para dar uma assessoria segura para os seus clientes. Pelé, aproveitando também, né, está em voga, em debate aí, a questão, né, do plano diretor. E agora envolve tanto, né, na tua experiência como vereador que foi, quanto também no ramo imobiliário. E aí a principal questão aí, muita gente, né, pedindo, porque querem construir prédios maiores, né, com tantos pavimentos, enfim, é uma discussão ampla aí, né? Veja, nós participamos de praticamente todas as audiências do plano diretor. Nós participamos recentemente também de uma audiência do plano de mobilidade urbana, né? E o plano diretor é algo extremamente complexo. Mais uma vez, repito, a necessidade de pessoas capacitadas para decidir a aprovação das leis na Câmara de Vereadores sobre o plano diretor. Então, a lei geral do plano diretor já foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O que está tramitando na Câmara de Vereadores agora são todas as leis complementares que tratam disso que você falou. A lei de uso e ocupação do solo, a lei da mobilidade urbana, Sim. a lei do transporte coletivo urbano, a lei das calçadas, a lei de uso e ocupação do solo, enfim, tem uma série. O zoneamento urbano, que determina o zoneamento onde é residencial, industrial, comercial, prestador de serviço, onde é misto, a taxa de ocupação do solo, né, para dizer se você pode construir 5 andares, 6 andares, 7 andares, 8 andares, 10 andares, enfim. Essa decisão de verticalização, que você acabou de falar, porque a nossa cidade, de uns 20 anos para cá, ela verticalizou bastante, especialmente no centro. Ela era uma cidade horizontal, né? Os bairros hoje são horizontais, só tem casas, né? Praticamente não tem edifícios, né? E aí é uma decisão que nós temos que tomar. Tem que tomar agora, mas já pensando lá no futuro. Será que a verticalização excessiva do centro não vai comprometer a qualidade de vida no centro da cidade? A verticalização dos bairros não vai comprometer a qualidade de vida nos nossos bairros hoje? É o debate, né? Então, todas as decisões que são tomadas na Câmara de Vereadores trazem um impacto de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Se você fizer um plano diretor muito permissivo, é bem provável, veja, eu não sou especialista da área, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou urbanista, mas é muito provável que você comprometa a qualidade de vida daquela região no futuro. Por que é que a gente não pode permitir que numa área residencial tenha uma indústria? Claro. Porque compromete a qualidade de vida Barulho, da área residencial. O cara trabalha o dia todo fora de casa, longe de casa, volta para casa de noite para dormir, tem uma indústria batendo 24 horas do dia no bairro dele. É por isso que não pode.
Um prestador de serviço também que faça poluição sonora, visual, química, industrial, também não pode. Isso tudo é o zoneamento que define. Isso tudo faz parte do plano diretor. Então a gente tem que decidir, através dos nossos representantes, né, dos vereadores, aquilo que nós queremos para o futuro de Pato Branco. Se vamos permitir que o centro continue verticalizando e cada vez mais alto, se vamos delimitar que possa verticalizar até um limite, e as áreas do entorno do centro, né, que é a área periférica ao centro, se vamos permitir que seja verticalizado mais ou menos, né? É claro que quem tem um imóvel Sim. no centro vai puxar a brasa para o assado dele. É um investidor, ele não está preocupado se você com... não está preocupado com a qualidade de vida futura dessa mesma sociedade. Exatamente, ele não está pensando no município. Se eu tenho um terreno no centro que eu posso construir 4 andares, ele vale 2 milhões. Exatamente. Se eu tenho um terreno no centro que eu posso construir 30 andares, ele vai valer 10 milhões. Entendeu? Então, a sociedade, a Câmara de Vereadores, não pode se pautar pela situação de uma única pessoa, de uma única família. O que está em jogo é o interesse da sociedade. Exatamente. É a qualidade de vida da sociedade. Hoje, amanhã e lá na frente, num futuro distante. É técnico, né? É extremamente... É altamente técnico. Né? E você tem que respeitar isso, porque vontade de um ou de outro, né? Não basta. Exatamente. A sociedade vale a vontade da maioria. Sempre foi assim. Sempre. Isso é democracia. A vontade da maioria vale. Pode ser que essa vontade esteja contaminada. Os nossos representantes, que são os vereadores, precisam ficar atentos a isso. Porque daqui a pouco, de 95 mil habitantes que nós temos hoje em Pato Branco, há um debate na Câmara de Vereadores, aparece lá 10 pessoas para fazer o debate e as 10 pessoas querem puxar a brasa para o assado delas. E as outras 95 mil pessoas não foram lá dar a sua opinião. Os vereadores não podem se pautar só na opinião daquelas 10 que querem cuidar dos interesses deles e prejudicar os interesses da sociedade. Então, por isso a importância da participação das pessoas. E nesse momento o vereador tem que ter opinião. Tem que ter, porque ele foi eleito para isso, né? Tem que ter opinião, tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade, tem que ter coragem para decidir aquilo que é mais benéfico para a sociedade como um todo. Agora, recentemente, a Câmara mandou para o Ministério Público pedindo o que faria, mas o Ministério devolveu. Não, eu não tenho nada que fazer sobre isso. Quem tem que... Vocês foram eleitos. Veja, o Ministério Público não é um órgão consultivo da Câmara de Vereadores. Absolutamente. Entendeu? O Ministério tem umas Público... coisas assim que não dá para entender. Né? Entendeu? E aí o seguinte, a Câmara foi eleita. Claro, e tem responsabilidade. Ela tem que decidir. Ela pode até decidir contra aquilo que eu penso. Exatamente. Mas ela tem que decidir. Entendeu? Não pode passar o imbróglio, o problema para outra instituição, para outro órgão do poder, entendeu? Ela foi eleita para decidir. O cargo, bem ou mal, tem que decidir. O cargo, ele é, vamos dizer assim, ele tem o ônus e tem o bônus. Exatamente, como tudo na nossa vida. Não existe nada que você faça que você não se beneficie do bônus e que você não tenha que arcar com o ônus. Exatamente. Uma fala, né? Você decidir, às vezes... Você tem que falar que não e não, né? Eu estou falando aqui com você agora, tem gente nos acompanhando que vai concordar comigo, vai aplaudir. Tem gente que vai discordar e vai me criticar, tudo certo. Isso é democracia, isso é a sociedade em discussão, tentando encontrar um caminho para seguirmos adiante. Sem dúvida nenhuma. 11 horas e 12 minutos, Pelé. Agradecer mais uma vez aqui a tua presença e é sempre bom conversar com amigo, sempre é bom ouvir, né? O Silmar Pastorello, ex-vereador, advogado, enfim, é realmente prazer receber aqui. Obrigado, Regis. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade aí e quero desejar um ótimo dia, um ótimo resto de semana aí para os nossos amigos aí das redes sociais e também para os ouvintes aí da nossa querida Liberdade FM. Obrigado. Obrigado. Grande Silmar Pastorello falando conosco hoje aqui, né? Falamos sobre a questão eleitoral que vem por aí, sobre questões do nosso município, política local, enfim, trazendo sempre aqui os convidados para a gente debater assuntos importantes e relevantes aí da nossa comunidade, tá bom, gente? 11 horas e 13 minutos.